Ora, muito boa tarde. Estamos aqui em casa do Luís Furtado, que recentemente deu à luz, ainda que não tenha recebido, a merecida recepção da parte dos mais despertos para estes problemas da luz e da palavra. E somos um pequeno grupo de 4 pessoas. Além do Luís Furtado, que nos acolhe, temos o João Botelho, o Manuel Bernardes e eu, o Pedro Teixeira da Mota, e estamos aqui os 4 para conversar no sentido do Agostinho da Silva de convergir para o mesmo centro comum, para a mesma essência. E este livro vai ser o ponto de partida de uma conversa que nunca sabemos onde é que vai parar, porque Luís Furtado é um homem na linha do Leonardo de Coimbra, que se deixa inspirar pelos instantes sagrados que a qualquer momento podem irromper na nossa trama de diálogo mental e não só mental, supramental. Este livro fala-nos bastante de estes aspectos mais profundos da filosofia e da palavra, do esse homo, eis o homem, um dos títulos do capítulo, e tem como subtítulo, se quisermos, do seu próprio nome e do próprio livro, Bellum sine bello, a guerra sem a guerra, depois de terminar também com o Valete Fratres, que é uma saudação aos irmãos neste caminho de autoconhecimento e de reintegração espiritual. Luís Furtado, diga-nos então qual é a sua visão atual, muito sintética, em relação à capacidade da palavra humana poder, seja aproximar-se, seja sentir, realizar essa luz que, como sabemos, vai desde a luz visível à invisível e até à divina. Sim, sim. Aí é que está fundamentalmente a orientação. Quando o indivíduo entra numa determinada realidade, principalmente neste campo, que é uma ontologia, e a seguir uma pneumatologia, perdão, é precisamente encontrar um ponto que seja como uma chaminé, não é? Que nos eleve, através de vários desdobramentos que a realidade tem em si. E, precisamente, para nos elevarmos através disso, a luz e a palavra é fundamental. Porque a palavra, em relação a nós, designa-nos também o esclarecimento daquilo que o nosso pensamento pensa. A palavra é em si a luz do ser de nós mesmos em relação à realidade. Portanto, a palavra esclarece a realidade, pelo menos no plano existencial. Mas no plano supraexistencial, a palavra é capaz de fazer precisamente esse milagre. E nós ficamos perplexos no meio de tudo isto. Porque ao realizar isto, nós podemos dizer words, não dizia Shakespeare, não é? Portanto, mas acha que então que a palavra, nos seus níveis mais elevados, é capaz de... É inteligibilidade equivalente à da luz. Portanto, com a luz, também como
se desdobra a palavra. A palavra tem sempre outro significado qualquer que nos acrescenta em relação à realidade. Acrescenta a realidade que sentimos em relação a essa realidade. Disso vivem os poetas. Que é precisamente acrescentar uma realidade qualquer à realidade que veem, a qual lhes serve de pretexto para eles prosseguirem o seu voo, mesmo que seja um voo metafísico. Pretendem sempre, no fundo, um voo metafísico, ou seja, um voo para além da paisagem do que veem, daquela paisagem que é o teatro da nossa vida, daquele teatro circunstancial que nós vivemos e convivemos todos os dias com os nossos sentidos. Se nos poetas é assim, na realidade, perguntei eu a mim mesmo, será assim? Tenho que privilegiar a luz? Realmente, porque a luz é sempre um acrescentamento. E há aquelas tendências, como nós sabemos, que não são assim tendências especiais ou superiores, dizem a luz da razão. Isso é um dos grandes equívocos da humanidade. Bem, mas depois passo para isso, noutro ponto qualquer de conversa. Porque dispensa a luz da razão ou temos que aceitar que nesta passagem do condicional... A luz da razão é uma luz apenas conclusa, que se conclui dentro dos sistemas da razão. Mas que já não é mau para ajudar... Já não é mau para ajudar as pessoas. Exatamente. Que são os crentes da razão. Nós vivemos num século que resultante dos crentes da razão. Portugal foi um dos exemplos disso. A razão e tal, todos falam, dos positivistas e todos da razão. Não sabiam que ela se fundamentava. A razão fundamenta-se nos circuitos de si mesma, dentro dos quais ela se defende. É por isso que depois há a vantagem da dialética. Da dialética, ou seja, todos aqueles que correspondem em relação à razão dos outros. E todos defendem os seus sistemas de razão, sob a pena de perderem a razão. Lembra-me do Chesterton, que dizia assim: o louco é aquele que perdeu tudo, menos a razão. Portanto, afirma sempre a mesma coisa. E é o papel dos nossos sistemas políticos, até. Portanto, quando entram em contradição consigo mesmos, logo tem o denunciante alto lá. Está a sair dos limites. Portanto, nós estamos dentro de uma afirmação em nome da liberdade do espírito que enclausura essa mesma liberdade dentro dos modelos que por si mesmo pensa serem os mais válidos. E daí surgem as ideologias. E dentro dessas ideologias surgem as ideias. E os basófias do pensamento, que têm ideias. Isso é uma basófia. Isso não existe. A ideia existe como percepção. A ideia parte de uma percepção básica, que desde logo é mais válida do que qualquer conceito. Desde logo. Depois passa a não ser. É preciso transformarmos as ideias em conceitos. Caso contrário, o que é que estamos a discutir? A ideia que cada um tem disto ou daquilo, quando afinal de contas podemos ter muitas e viva a nossa liberdade de espírito. Mas como é que se passa da ideia para o conceito? Qual é o caminho? Ora, cá está, o problema fundamental é invertermos o sentido que demos a isto tudo, partindo do princípio que um indivíduo, desde que pense que tem ideias mesmo. Não tem. Tem uma série precária de associações que partem da própria percepção. É por isso que os sistemas materialistas e os sistemas do positivismo têm realmente uma, digamos, uma grande vitalidade, sucesso, uma certa vitalidade e tal, baseados nisso. Enquanto persistirem nisso, eu quero, na verdade, inverter todo o sentido das chamadas ideologias. A pessoa, para ter ideias, tem que ter responsabilidade nas ideias. Para ter ideias é preciso concebê-las. E porquê é que a ideia não é um conceito? Porque
Porque a ideia parte da primeira percepção, talvez, aquela que podemos ter do mundo. O conceito é o nosso corpo. O conceito é a nossa percepção. A ideia é o eidos. Ou seja, é aquilo que nos é dado através de uma imagem. Se pensarem bem nisto, veem bem como é importante as imagens no nosso mundo atual. Porque é que as pensamos? E porque é que as mentalidades das pessoas variam quando vê uma determinada sucessividade de imagens? É através disso que nós pretendemos educar a humanidade, quando afinal de contas a submetemos. Portanto, acha que há um excesso de ideias e de imagens e que há uma carência de conceitos. Há um excesso de crença em que todos nós temos ideias. Mas baseado... Crença tal, baseada no culto de idealismos baratos, que não cabem na cabeça de ninguém. Há certos idealismos cujas ideias olhamos para a realidade natural e dizemos isto não é natural, não existe. Mas, por exemplo, o que é que está a pensar concretamente? Estou a pensar em muitos fenómenos sociais que por aí aparecem. Pois. De pessoas, digamos, que divergem disto e que muitas vezes se suicidam espiritualmente. Por exemplo, quem é que está a pensar nisso, que se tenha suicidado espiritualmente? Não, estou a pensar em indivíduos que realmente se perderam no caminho da vida. Por exemplo, dê lá um caso de algum conhecido que tenha... no caso de algum conhecido não dou. Não, pois. Não. Mas quer dizer, há muitos conhecidos, a gente vai para aí, conhece outros. Não queres passar a certidão de óbito? Eu não quero passar essa Não, certidão estou a dizer daqueles que já morreram, algum pensador que segundo a sua maneira de ver, tenha sido vítima desse culto. Não, é que segundo a minha maneira de ver, esse pensador ou é pensador ou não é. Exato. Então, pronto, está tudo dito. E portanto, para si, então quem é comenta lá o caso, por exemplo, do até tal, que é tão conhecido e que se suicidou. Pelos vistos, ele fez esse... Mas suicidou-se diante de qualquer coisa muito importante, que exige a fé. Palavra esperança. Não é? Foi ou não foi? Era o convento, acerca do convento que estava por trás dele, e se ele olhou para essa palavra ou não. Agora, que ele amava a morte e não tinha medo da morte e que julgava que já tinha cumprido a sua missão na Terra, mas e que estava com o corpo e os nervos já num tal estado de esfrangalhamento e de sofrimento. A influência da filosofia alemã do Eduardo Hartmann. Sim, um pouco. Hartmann, Schopenhauer, sobretudo. Schopenhauer, mas Schopenhauer não. Schopenhauer ainda tem umas partes da filosofia dele. Não o mundo como vontade e representação. Antes de criticarmos a filosofia alemã, como fez, por exemplo, o Rolando Vitorino, etc., assim diretamente, que é a filosofia da vontade. A vontade é voluntas, que é muito importante. Fundamental. É muito importante, desde que se saiba escolher a vontade e que se saiba depurar dela todo o sentido dinâmico que ela tem, de aplicação, como uma espécie de força de transcensão. Afinal de contas, a vontade é verdadeiramente impulsionadora, em sentido básico, da nossa abstração. De tudo, nós. A nossa abstração ou quer abstrair ou não quer. Quando quer abstrair, se mergulha na vontade, tem que ser uma abstração legítima. E isso aí tem as últimas consequências. Se nós quisermos fazer ou ver as últimas consequências da abstração, podemos pensar no livro genial de Nicolau de Cousin. Sim. A vontade, realmente a abstração, deixa tudo no máximo ou no mínimo. E portanto achas que o Antero pode ter usado a sua vontade a esse limite extremo da abstração deste mundo e partiu? A filosofia do Antero, no fundo, acho que o Antero, se me perguntarem o que eu penso,
O Antero devia rezar para ter a vontade ótima. A boa vontade. Ou pelo menos, mas não tinha vontade boa. A vontade boa é aquela vontade que é produtiva, faz coisas. Agora aquela vontade, a boa vontade, tinha só boa vontade. E foi por isso que se suicidou. Não conseguiu chegar ao fim dessa vontade, que o transformaria completamente. Um gênio daqueles merecia outro fim. Portanto, aí, quer dizer, de facto, a dimensão dinâmica de uma relação de alteridade com Deus falhou no Antero. O Antero, talvez vítima do que tu falaste há pouco, de um culto da razão. Sim, muito levado ao extremo nessa altura, inclusive proveniente do canto do Hegel, ainda, muito perto, muito influenciadores, a razão, e ainda há bocado eu te disse, todos a procuram nessa imensa esfera. E o seu é exatamente. vasta imensidade austera, como ele dizia. Mas então, o que é que tu então, sem irmos para essa vontade, de certa forma, dele pedir a boa vontade a um Deus, o que é que tu, no fundo, ofereces ou pões em relação à razão? Isso é curioso porque eu estou-me a lembrar até uma das primeiras cartas em que o Antero escreve, em que defende o valor da razão, é uma carta ao João de Deus, em que o João de Deus dá uma tarefa muito grande nesses idealistas da razão e etc. Isto porque ele estava, o João de Deus era um homem muito mais do coração e do lirismo e até do cristianismo, e o Antero pede que ele tenha compaixão daqueles que, tendo abandonado e não tendo já essa fé, precisam dessa razão, e que se ataca-se essa própria razão, eles ficam sem nada. Portanto, tu aqui, quando estás a criticar este excesso de razão que foi desenvolvido, o que é que propões? Qual é a tua proposta? Eu perguntaria se esses indivíduos que defendem a razão são laicos. E esses eram quase todos, claro. Pois. Isso é fundamental, não é? Portanto, tu estás a propor que, além da razão, é preciso ou é conveniente uma certa fé. Uma certa fé. Uma certa. Fé. Sabes porquê? Ou gnose. Porque a fé ou gnose, não é? Prognose. A fé não é logo uma gnose. Não, fé ou gnose. Ou uma fé ou uma gnose. Ou seja, está bem para gnose também, ou está certo também. Exato. Mas. Portanto, então tu estás a propor que. Estás a propor que a vontade, que a razão não é suficiente e que é preciso entrar em contacto ou em ligação com um nível superior do universo e do próprio ser, o que implica não só a razão, mas que implica uma abertura ao quê? Ao sagrado, ao divino, ao supramental, ao espírito. Qual é a tua visão? Não interessa isso. Isso são tudo classificações. Então como é que tu? Classificações de coisas. Então qual é a tua? É uma abertura, digamos, à nossa propulsão própria, àquilo de anímico que temos para acrescentar à alma um suplemento de alma. É isso. Mais nada. Faz-se conta que eu agora aqui, eu sim, é que passo a ser um indivíduo, quer dizer que nem está para aqui, nem está para ali. Estou neutro. E nessa neutralidade ficas aberto, é isso? Fico aberto. E aberto a quê? Qual é a instância? Há uma certa estática em mim, em que eu espero, pura e simplesmente. Sim. E nesse esperar, que eu, no fundo equivale àquilo que eu disse, laicismo, que estes tipos querem dizer, e falam os laicos são cobardes. Os laicos são? Sim, são cobardes. E fazem batota. Uma grande batota. Porque são aqueles tipos
que querem dar a impressão, eu também já andei por aí, a gente fica desconcertado, não é? Mas, depois dos meus estudos imensos, que nunca fizeram, depois das conclusões sobre catecismos de igrejas que eles pouco frequentaram, nem isso sabem. Eles nem sabem a Bíblia. E, no fundo, agem como aqueles que puseram tudo e que a sua inteligência própria, a quem duvide disso, desse género de estudos, na sua inteligência própria, andaram por vários sítios e tal, não sei o quê, por eles próprios, e assim foram desenvolvendo o seu pensamento e chegam a uma conclusão superior à nossa. Eu não acredito. No fundo, o que é que ele não acredita? Não acredita que Deus venha até eles fazer uma reverência. Olha, aqui estou eu. Tenho o meu cartão de visita. Eu sou o eterno. Eu sou a eternidade. Que realmente é o único que se justifica para a personalidade deles, que é maravilhosa. Para poderem admitir a maravilhosa personalidade deles. São cobardes. Pois. São cobardes e desleais. Nunca pensaram nisso. O que eles pensaram foi noutras coisas. Mas é por isso que isto está tudo falhado desde o princípio. Mas nós também vemos tanta gente que diz que acredita em Deus, caso dos americanos, por exemplo, estes últimos presidentes, que matam e assassinam e fazem isto tudo, e são muito religiosos e evangélicos, e estão ali a rezar e a ter pessoas a rezar com eles. Que Deus é esse? Que crença de Deus é essa? Isso pode, de alguma forma, substituir a razão que nos permite compreender o que é justo. Não, isso não é racional. Não é racional, exato. Nem se substitui a razão. Mas é o que eles querem. Mas é um sucedâneo enxertado, cujo sustentáculo, no fundo, em muitas religiões, que há por isso o próprio cristianismo. Exato, exato. Porque todos eles invocam Cristo, exato. Tudo isso e tal. E baseados nisso, e leem os evangelhos, e servem-se disso. Exatamente. E no fim exigem a dízima. Exato. Esse género... Mas isso é o que nós temos mais. A maior das pessoas... Mas isto está tudo industrializado. Pois é. Portanto, compreende-se que haja muita gente que se torne laica porque vê a tal aldrabice que anda para aí. É a religião, as intenções da religião são exploradas em benefício desta ou daquela outra igreja, exato. Não é? Conforme a humanidade mais gosta, e a democracia, outra indústria que a acompanha. Sim. Por isso a democracia é sempre uma indústria. É uma indústria para os políticos, captar votos, não cumprir as... que se dizem laicos e se equivale ao centro. O laicismo dentro das religiões é uma espécie de centrismo. Nem isto nem aquilo. Estou à espera. É por isso que o centro também não atinge nada de especial, porque o centro é sempre o centro de duas partes, cujos extremos equivalem em relação ao centro a muitas esquerdas e a muitas direitas, ou extremas direitas, ou qualquer coisa assim. Aliás, estes nomes são nomes que não me interessam, não me dizem nada, porque não são para mim avisos. Eles não são profetas de coisa nenhuma. Claro. Eles que se calem o mais silenciosamente possível nestas classificações de extremos e de extremas e essa coisa toda. Porque se há extremos para eles, é sinal que eles ainda não concluíram a curva necessária da inteligência, que equivale, digamos, ao encontro de um ponto, de uma circunferência, consigo própria, cujo fim, é por isso que muitas vezes eles se convertem naquela parte mais nefasta em que o fim se confunde com o princípio. Regressam ao princípio. Quando estão para morrer, convertem-se, é isso? Pois não estão para morrer, não. Estão para ser maximamente de esquerda e são maximamente de direita. Porque aquilo que se impõe é o princípio da inércia.
que desencadeia a ação correlativa e vá lá, que realmente corresponde à indignação deles, não é? Em nome da esquerda. Outros, indignação deles em nome da direita. Juntam-se e os métodos são os mesmos. Porque a ação só tem uma versão. Então, não tem muitas versões. Eu não posso ser um esquerda convertido numa direita e que depois, em nome de não sei o quê, tal, abençoou pessoas para as segurar. Não. Também o da direita não pode ser um indivíduo de esquerda, depois que em nome da bondade humana, tal, para as segurar. Não. Mas hoje, é a guerra. Hoje é guerra. Mas hoje em dia também não está a haver uma erosão cada vez maior desses conceitos de esquerda e direita? Pois está, com certeza. Pois. Anda tudo de um lado para o outro. Exatamente. Portanto, não é por aí... Quer dizer, não é por aí. Ninguém se acredita, aliás. Exato. Ninguém se acredita. O património da esquerda aqui pertencia ao Partido Socialista, que era a esquerda equilibrada. O Partido Socialista sempre foi centro, aqui. O socialismo do rosto humano do Mário Soares era um centro, no fundo. Era o centro porque era socialista, estamos satisfeitos. Porque a igualdade e essas coisas todas estão garantidas. Rosto humano, porque não havia sanção para ninguém. Foi um rosto de tal modo demasiadamente humano que nós vemos o que aconteceu é por aí. E por isso mesmo, às vezes olhamos a justiça com indiferença. E além de uma certa indiferença, um ceticismo que nos desanima. Não podemos fazer nada. De maneira que isto tudo chegou a esse ponto. Agora... Portanto, tu aí achas que estas teorias... O melhor é ter uma atitude decisiva no momento em que tem que se ter. Para que as pessoas saibam que em determinado momento há limites. E achas que esta seria uma altura para as pessoas tomarem algum tipo de consciência? Sim, aproveitando o Covid. Aproveitando o Covid, há muitos sítios que os tipos deviam, por exemplo, todas estas casas de borga, prostituição, essas coisas todas e tal, era muito bem que ficassem, que fossem as últimas a ser realmente consideradas, e se fosse isso transformavam, talvez uma transformação qualquer, num sentido mais digno. Não de bafom, como aquilo é, não é? Portanto, tu ainda tens uma certa visão otimista que esta sociedade... Eu tenho a única visão redentora desta sociedade. Exato. E agora a minha visão redentora já não é aquele exercício útil em que a gente deve fazer isto. Não, chegou só ao limite, o limite parou-se. Porque nós nunca paramos limites. Não. E como nunca paramos limites, agora queremos agir, e qualquer coisa basta, qualquer gajo é desobediente a um polícia. Claro. Qualquer polícia recebe revoltas, não é? Coitados, não têm culpa nenhuma. Quer dizer, também têm culpa porque em certos casos também são muito violentos. Não, em certos casos não são nada violentos. Não estou a dizer que há função... Não, agora não se pode falar disso. Estamos a falar nisso e a aceitar realmente a violência da polícia tal como era vista no 25 de Abril a seguir, isso está bem, são muito violentos. Agora, depois disto tudo, com o que sucedeu, isto é um hábito, é uma cultura. Nós estamos numa cultura de violência. Exatamente. Não podemos sair dela. Então como é que podemos sair dela? Convencendo as pessoas, atemporadamente, que agora não se brinca. Brincar, não sei se... Brincar, ou seja, assim, estar-se em... Um tipo qualquer está em desacordo com a polícia, com as autoridades judiciais, com respeito aos juízes, respeita-se tudo. Mas tu acabaste de dizer há bocado que nós tínhamos chegado a um tal estado de desagregação em que já não havia justiça. Já não havia justiça, agora para recompor, dentro de um caminho, mais ou menos, coisa, caso contrário, não, também isto no fundo dá algo que nunca se viu. O país entra em guerra civil. Não, nós não somos... Não, há bandos organizados já.
Sim, não sei, isso não tem E nada. quantas e mais ou mais, tenho a certeza, pessoal, não é? Dentro daquilo que eu estudo e gosto de investigar, que a Europa gosta muito. De quê? Há centros europeus que gostam muito. De quê? Da violência? Porque quanto mais enfraquecerem as nações Ai, sim. do Sul, com mais vantagem eles ficam. Eles querem ir eternamente uma Europa a duas velocidades. E cá temos as nações que são nossas amigas. A Bélgica. Por exemplo, a Bélgica é uma nação interessante, porque de pequenina, 26.000 km², é o Alentejo. Responde ao nosso Alentejo. Nunca se considerou pequena. Inclusivamente lembrou-se de comprar o Congo. O Congo belga foi comprado parcela a parcela aos chefes indígenas. Arranjou 2 milhões e tal quilómetros quadrados, equivalente a toda Angola, Moçambique, essa coisa toda. Depois, até houve um protesto europeu por causa disso, considerado desleal. Depois desse tempo, inclusivamente, depois foi tudo apagando, porque havia, no fundo, um projeto qualquer. Eu acho que o projeto, no fundo, aí vinha duas raízes, tinha uma raiz muito antiga naquilo que se chama, ou que era chamado, a união de todos aqueles países para formarem, digamos, uma Liga Hanseática. E a Liga Hanseática. Depois a Liga Hanseática foi destruída porque aparecemos nós. Quer dizer, o mercado desapareceu, mas os representantes desse mercado... Estamos a dizer no século XIX, quando os portugueses fazem as viagens... Voltaram para lá. E a Bélgica conseguiu fazer, de certo modo, renascer, etc. Tudo isso, mas subterraneamente. Mas surgiram as guerras. As guerras é que foi o fatal para porque aquelas nações estão sempre envolvidas em guerra. Vem a guerra dos 30 anos, a guerra dos 100 anos, a guerra dos 7 anos, a guerra dessa coisa toda, fora as guerras particulares. Mas, portanto, isso era para dizeres que a Bélgica é muito amiga de Portugal. Não, quero dizer que não podem vir em nome da paz dizer que Portugal deve ser uma nação que se para integrar-se neles, como se nós tivéssemos feito muito mal à Europa. Nós nunca ligamos à Europa, nem queríamos saber de Castela, queria que nos deixassem em paz. E é por isso que sofremos esta estabilidade, ou que temos a vantagem de ter estabilidade territorial, desde a crise de 1383 a 1385. A verdade é esta. E então era a comunidade do carvão e o aço. Porquê? Porque eram países com indústria, mas tinham ficado sem matérias-primas dessa indústria. Sim. E as matérias-primas dessa indústria eram precisamente aquilo que lhes faltavam. E por isso foram para a África buscar. Foram à África buscar em primeira fase. Retêm ali. E disseminaram muitos antagonismos contra Portugal. Depois, mais tarde, quer dizer, veio a coisa das descolonizações. E como dizia o Salazar dizia, se formos ver as nações que reclamam independência, são todas aquelas que têm recursos, tal, como se fosse uma escolha, não é? Exato. Aquilo era uma escolha. Bem, isso foi muito bem manipulado através dos fatores que nessa altura ainda não eram ideológicos, mas eram religiosos. Eram as religiões que entravam e em nome das suas vantagens, ou não sei o quê, começavam a pôr aquela gente toda em agitação contínua contra nós. Evangélicos e protestantes. Todos esses. Bom, foi uma fase necessária no caminho delas se libertarem das potências ocidentais. Foi. E chegámos a este não dessas irem parar
ao seio das potências ocidentais interessadas que têm vantagem da indústria e da técnica. Agora, se nós virmos a Europa do Sul e a Europa do Norte, enquanto a Europa do Norte se gera realmente por princípios de tecnologia, essa coisa toda, e a tecnologia é uma coisa que eles, no princípio, vá lá, por princípio, põem como uma coisa secundária. Eles não nos dão a tecnologia, que eles querem investir. Hoje em dia já está tudo bastante igualizado, não é? Graças aos chineses. Há bastante mais riqueza desses países. Graças aos chineses. E há também uma menos agora, quais são as nações em relação à Europa do Norte que querem sobreviver? Portugal, Espanha e Itália, pessoas que Pois, parece que estão contadas. Desde a Grécia e a Grécia, à Itália, sim, os sim. modelos culturais da Itália, com os modelos culturais da Grécia, com os modelos culturais da Espanha, com os modelos culturais nossos. Está tudo em transformação também. A globalização também Está em tem... transformação, mas com desvantagem para os países do Sul. Como se as humanidades não valessem nada. Só a técnica. Não, é que nós em termos de humanidades, temos mais humanidades talvez que os do Norte, pelo nosso clima, pela convivialidade mediterrânica, por uma tradição cristã. Isso são os aspectos que eles... Não, mas também... Já não usam. Mas de facto já nos desviámos do nosso início. É verdade, muito. Eu nem contava. Vamos fazer aqui um intervalo agora, que era para cortar a parte política. Já chegamos à matéria última.